Tudo de bom? E para você que está chegando agora, seja pela TV ou Facebook, no programa de hoje vamos falar do empate do CRB com o Vila Nova. Mesmo conquistando apenas um pontinho, o Galo continua no G4. E também tudo sobre a preparação do CSA e Palmeiras. Então roda a vinheta, porque informação e opinião é agora no Arena. E começando o programa de hoje com futebol feminino, e essa semana aconteceu a premiação dos melhores do mundo. A nossa Rainha Marca marcou presença na premiação. Boa tarde, galera do Arena. Na premiação dos melhores do ano da FIFA, o futebol feminino brilhou. A norte-americana Megan Rapinoe foi eleita a melhor jogadora do mundo da temporada 2018 e 2019. Ela, que aos 34 anos brilhou na Copa do Mundo da França, sendo eleita a melhor jogadora e artilheira da competição. Em seu discurso de agradecimento, a atleta ressaltou a igualdade e salientou a luta contra o racismo e homofobia no futebol. E pela primeira vez, a FIFA selecionou as melhores jogadoras da temporada por posição. E olha só, viu? Só fera. E é claro que a nossa craque Marta não ficou de fora e foi eleita a camisa 10 da seleção das melhores do ano. E a seleção feminina brasileira sub-20 foi campeã da Liga Sul-Americana sub-19, ao vencer a dona da casa, a Argentina, por 3-0. As guerreiras do Brasil fizeram bonito na competição e levantaram a taça com 100% de aproveitamento. E olha só, o Alagoano de futebol feminino tem um novo líder. Após a quarta rodada, que aconteceu no domingo, o CSA assumiu a liderança da competição ao vencer o Dimensão por 1-0. Já a União Desportiva goleou Jaciobá por 11-0. Mas apesar da goleada e do empate no número de pontos com o CSA, o UDA assume a vice-liderança por conta do saldo de gols. E o Aliança, venceu o Pajuçarense por 4-0. Na próxima rodada, que vai ser só no dia 5 de outubro, o UDA recebe o Pajuçarense, o Dimensão vai visitar o Aliança e o CSA joga em casa contra o Jaciobá. Por hoje é só e na próxima semana eu volto com mais futebol feminino aqui no Arena. Até mais! Valeu, Julita, e parabéns à nossa Rainha Marta e à nossa seleção sub-19. Agora vamos falar de futebol masculino, porque ontem o CRB entrou em campo para enfrentar o Vila Nova. O Galo até conseguiu abrir 2 gols de vantagem, mas acabou cedendo o empate. O CRB foi até Goiânia para enfrentar o Vila Nova e fazer o duelo dos opostos. De um lado, o time da casa era o pior mandante, já o Galo, o melhor visitante. Quem chegou primeiro foi o Vila, mas o goleiro Vinícius estava atento e queria sufocar. Mas o Galo foi mais eficiente. O Léo Ceará só precisou escorar para abrir o placar para Alagoas. O Tigrão não levava perigo, mas ia sufocando o Regatas. E o Alisson Farias ainda ampliou para o Galo e parecia ter matado o jogo. O time da casa não assustava. À vontade, o ataque regatiano ia fazendo o goleiro adversário trabalhar duro. O Vila Nova despertou e finalmente começou a ameaçar. Até que conseguiu diminuir com o Alan Mineiro e voltar para o jogo. Em mais uma bola parada, o CRB cochilou. E o time da casa não perdoou. Tudo igual no Serra Dourada. Ainda deu tempo do Willy fazer isso aí. E do Tigrão também desperdiçar essa chance. Fim de papo, Vila Nova 2, CRB também 2. Agora vamos com o porta-voz do Galo para saber a opinião do torcedor, porque está bem dividida. Teve regatiano que aprovou o ponto conquistado, já outros nem tanto. Boa tarde, galera do Arena. O Galo empatou ontem em Goiânia por 2-2.
É um resultado que eu até esperava, né? Não é porque é o pior mandante e o pior ataque que o Vila Nova simplesmente entregar o jogo. Tudo bem que até os 30 do segundo tempo estava 2 a 0 pro CRB, mas aquela coisa, né? CRB viu que não estava tão difícil o jogo, começou a jogar em ritmo de treino, o Léo Ceará e o Alisson saíram, né? E o Chamusca continuou errando e manteve o Felipe Ferreira. Tudo bem que ele tá jogando muito esses jogos. Ontem participou dos 2 lances dos gols, né? Fez a jogada dos 2 gols. Mas, novamente, manter ele não aguenta, né? É um jogador que não aguenta o segundo tempo. E tem que tirar, e o Chamusca demorou para tirar ele. Enfim, então o CRB perde uma chance de novo de conquistar mais 2 pontos. Poderia estar de boa na classificação agora, com 3 pontos à frente do quinto, com 2 vitórias a mais. Daí ia pegar o São Bento agora e quem sabe vencer o São Bento podia jogar até com mais calma contra o América e contra o Sport. Mas é isso. Defensivamente o CRB jogou diferente dos últimos jogos porque teve mudanças. O o Edson e o Lucas Abreu entraram no time. Claro que o time sente isso, né? Porque você perdeu o Igor, perdeu o Ayrton Carvalho ou o Páscoa. Claro que vai sentir, né? Não é porque você tá com os reservas que vai estar tudo normal, porque o Edson era titular até um dia desse. Enfim, bom resultado, ruim pelo jeito que foi. Então, esperar aí que o CRB melhore na sequência contra o São Bento, América e Sport. É isso, valeu. E estamos no G4. Show de bola, vamos para um rápido intervalo e na volta a gente vai falar da preparação do CSA para enfrentar o Palmeiras e o comentário do Emerson Júnior. Não sai daí. Estamos de volta e o CSA já está em São Paulo, onde enfrenta o Palmeiras amanhã. Um jogo muito importante para o Azulão se manter fora do Z4. O CSA já está em São Paulo, mas antes de viajar, o zagueiro Luciano Castan falou sobre o jogo e a expectativa para enfrentar o Palmeiras. Esse retorno agora é complicado. No começo da temporada, tendo esses dois jogos em casa, foi bom pra gente estar jogando aqui em casa, e agora a gente já sabia que ia chegar esse momento, mas nós estamos preparados, a gente vem de uma sequência boa, a equipe está confiante, como eu disse, essa última vitória nos mostra que nós estamos no caminho certo, né? E agora é ir lá para São Paulo para fazer um bom jogo, assim como nós já fizemos outros também, e tentar trazer pontos aqui para Maceió. Mesmo com a evolução que o Azulão tem apresentado na Série A, ainda há desconfiança por parte dos críticos. Só que o grupo está focado. Eu acho que o mais importante é isso, é a gente conseguir unir nossas forças aqui dentro, deixar o externo um pouco de lado, e que tá dando certo isso, né? Deixar aí as opiniões dos críticos, dos comentaristas de lado e focar no nosso trabalho. A gente sabe que tem potencial para ir lá contra o Palmeiras. A partida de quinta-feira não vai ser realizada no Allianz Parque, Casa do Verdão. Esse pode ser um ponto positivo para o time azulino. Eu posso te falar que muda um pouco, pode ser um ponto positivo para nós, né? O Palmeiras não está jogando na arena, né? Onde que é a sua casa, né? Mudar um monte de jogo, assim como nós tivemos também o jogo contra o Vasco, que não foi em São Januário. Nós tivemos um ponto positivo quando passou o jogo para Cariacica, nossa equipe foi bem e o Vasco não se sentiu tão à vontade. E a gente espera que isso se repita também lá em São Paulo, no Pacaembu agora, a gente possa ir lá e fazer um bom jogo lá no Pacaembu. Os resultados contra os clubes tradicionais do Brasil dão confiança à equipe alagoana. Está muito igual, né? Nossa equipe está competindo bem contra os grandes e a gente está preparado para essa partida. Vamos ver nossa enquete no @TV Ponta Verde Oficial lá no nosso Instagram. Lembrando que todo dia tem enquete lá no nosso Instagram. Primeiro falando do CSA. O CSA tem futebol para pontuar contra o Palmeiras? Pontuar pode ser tanto empatar quanto vencer. 59% da torcida diz claro que sim. E 41% de jeito nenhum. Vamos agora para a enquete do CRB para a gente ver aí. Agora falando do jogo do Galo de ontem, aquele empate
E parece que foi frustrante para o torcedor, hein? Nossa enquete é assim, o empate contra o Vila Nova foi muito bom, 30%, é a opinião do torcedor, e frustrante, 70%. Show de bola, amanhã tem mais enquete, se liga aí no nosso Instagram. Agora, torcedor do CSA, tá confiante mesmo nessa posição fora da zona de rebaixamento? Se eu fosse o torcedor do CSA e o Azulão, eu abri o olho, viu? Se liga aí. Aqui é Azulão, pô! Fora da zona! Respeita o CSA, rapaz! Tá louco? Documento, por favor. Documento. Que isso? Documento, meu camarada. Documento, por gentileza. Como assim, Tá de gritaria no meio da rua aqui, acha que é palhaçada, pô? Quem é você, irmão? Tá louco? Que isso? Tá, me dá tua inscrição no CSA. Me dá tua inscrição, por gentileza. Inscrição? Tua inscrição, meu camarada. Tu não é jogador, porra? Tá com a Eu sou roupa. torcedor do CSA. Ah, você é torcedor? Puta que você tá gritando no meio da rua. Com a porra, camisa do CSA, achei que você era jogador, pô. Não, mas o que você tá falando? Quem é você, pô? Como é que você vem aqui ver meu documento e fala quem é você? Quem é você? Eu sou advogado fluminense, pô. Eu sou advogado fluminense. Eu achei que você era jogador, que eu tô tentando ver aqui o número de inscrição de jogador. É, pois é, eu tô vendo aqui se tem alguma irregularidade. Tô atrás, tá em que posição? Tá em que posição no campeonato CSA? 16º. É isso aí, pô. É isso aí mesmo. Tô 17º, né? É, pô, é isso aí, ó. Eu vou falar pro presidente do seu time. Não vai não! Tem que subir mais. Tem que subir mais. Vamos! E quem está aqui ao meu lado é o comentarista Emerson Júnior. Boa tarde, Emerson. O CSA tem que abrir o olho porque o Fluminense está ali, pode rolar um tapetão, né? Tem que tomar cuidado. Tem que ter cuidado. Boa tarde, Rafa. Um abraço para você e para os amigos de casa. Pode ser bem assim, viu? Aliás, tem que ter cuidado com o Fluminense, mas eles estão devendo uma Série B. Se tem um time que merece cair de divisão esse ano é o Fluminense. É o Fluminense. Emerson, agora vamos falar do jogo de ontem. O CRB empatou 2-2, começou vencendo 2-0. Na enquete, o pessoal votou que foi frustrante esse empate. E para você, Emerson? Foi frustrante, sim. Agora, tem um grande detalhe, sabe, Rafa? Um time que quer subir divisão, ele não pode dar sopa que o CRB deu ontem. Tomou o primeiro gol com 28 minutos do segundo tempo, você vencendo por 2-0. Lembra que nós falamos aqui no programa ontem à tarde? Disse, olha, se você vislumbra possibilidade de subir divisão, o jogo de hoje à noite é para você vencer. Porque se você for olhar para a tábua de classificação, foi 2 jogos fora de casa, conquistou 4 pontos. Isso é importante, é demais. Mas um time que quer subir divisão não pode dar essa vacilada, principalmente porque ontem, com a vitória, o CRB conseguiria abrir 3 pontos de diferença. Para o 5º colocado, 3 pontos para o 6º. Vai enfrentar o São Bento aqui no sábado, que é um time que é um dos piores visitantes da competição, então tinha muita possibilidade de vitória, você iria ampliar essa vantagem. E no jogo em si, você só pode considerar o empate da equipe do Vila Nova por displicência, por falta de concentração. Não aconteceu nenhum fato extra ontem no jogo. Uma expulsão, por exemplo. Isso não aconteceu na partida de ontem. Então você só reputa dessa maneira. Emerson, eu acho que o empate foi até bom para o CRB, porque teve um pênalti que o Vitor Ramos botou a mão na bola, não marcado. Um gol do CRB eu achei que estava impedido. Então, eu acho que o empate foi um ponto bom para o CRB. Mas veja, esses erros de arbitragem é inerente ao CRB. O CRB não tem culpa, tem nada a ver com isso. A culpa que o CRB tem é estar vencendo o jogo e deixar empatar pelas circunstâncias do jogo, entendeu, Rafa? Porque dos adversários diretos que o CRB vai ter para subir de divisão, de um ou outro que conseguiu perder pontos com o Vila Nova, inclusive jogando lá, que é o pior mandante da competição. O cenário do jogo ontem era muito claro. O CRB é o 4º colocado com o time que está na zona do rebaixamento, com a mesma pontuação do Lanterna e o pior mandante da competição, com o treinador balançando para cair. E aí você consegue fazer 2-0, qualquer torcedor do CRB que estava acompanhando a partida ontem, se para de assistir a transmissão com 25 segundos do tempo e vai dormir, acorda hoje achando que venceu o jogo. Sim. Aí você olha para a tábua de classificação, tudo muito próximo, ainda falta o Cuiabá jogar. E aí o CRB poderia perder a 4ª posição caso jogasse ontem. Então é um empate que você precisa não contemporizar. A direção do CRB, comissão técnica, precisa bater demais nessa tecla para que isso não possa acontecer mais. Esse tipo de vacilada não existe. Boi lerdo bebe água suja. O CRB foi boi lerdo ontem. Deixar empatar um jogo daquele, sobre qualquer aspecto, em qualquer ponto de vista. Você pode até falar, um ponto é importante, é lógico que é. Sim. Mas esses 2 que o CRB deixou de ganhar, pode fazer a falta lá na frente. Emerson, só para pontuar aqui, na tabela de classificação, o CRB está em 4º com 37 pontos. O 8º colocado é o América Mineiro, que tem 35. Então tá todo mundo muito juntinho ali, né? Tem que abrir essa vantagem. O jogo para o CRB começar a ter gordura era ontem, ampliar essa gordura era no sábado aqui. Porque depois ele tem 2 confrontos diretos.
contra o América em Minas e contra o Sport aqui no Trapichão. E um outro detalhe, se você construísse essa gordura, se você tivesse conquistado esse resultado de vitória ontem, é um resultado positivo, porque o empate não foi um resultado positivo, pelas circunstâncias do jogo. E vencendo o São Bento, o CRB poderia se dar o luxo de tropeçar, por exemplo, contra o América Mineiro jogando lá, que mesmo assim não seria alcançado. O América Mineiro é um candidato fortíssimo a subir de divisão pela arrancada que ele vem dando na competição. Então foi uma vacilada em qualquer aspecto. Não, repito, não se pode ter briga de narrativa nem contemporizar o empate começo de ontem. Mesmo levando em consideração que se trouxe 4 pontos fora de casa. Precisa pontuar para que isso não aconteça mais. Não existe o que aconteceu ontem, a displicência, você tomar 2 gols em 5 minutos, você bem colocou. Na sequência, quase que o Vila Nova vira o jogo, ainda teve um lance polêmico. Enfim, o CRB deu um apagão desnecessário de um grupo que é experiente. O grupo do CRB é experiente. Então isso não pode acontecer. Ganho, né? A verdade é essa. É o que se justifica, parece, né? Porque se não houve... você pode até questionar as modificações feitas pelo Marcelo Chamusca. Eu tenho algumas ressalvas, mas o motivo do empate do Vila Nova não foram as modificações, foi displicência do grupo. Show de bola, vamos ficando por aqui. Amanhã a gente volta com mais Arena e amanhã tem Palmeiras e CSA. Não vai ser no estádio Palmeiras, no Pacaembu, né? É porque vai ter show, né? Vai ter show. Vai ter show. Amanhã a gente conta mais sobre isso.